Quem não votar no Bolsonaro vai ser demitido. Eu tava conversando com uma colega e ela me contou isso, né? Ela me contou que o chefe dela, que no caso também é irmão, chegou e disse para todos os funcionários, ele tem uma rede aí bastante grande aí, e disse para todos os funcionários que quem não votasse no Bolsonaro ia ser demitido. Essa colega, ela é uma pessoa que não se posiciona nas redes sociais absolutamente de maneira nenhuma. Ela tem um completo asco, ela tem nojo do Bolsonaro, ela odeia o Bolsonaro, ela não votou no Bolsonaro, felizmente, porque o voto é secreto, porque, né, a gente felizmente não tem esse voto impresso que daria para ter algum tipo de controle, que a gente sabe o que daria, né? Enfim, então essa pessoa ela não vota Bolsonaro, mas ela também não se posiciona, né? Não dá para dizer que ela tem liberdade de expressão. E eu queria então trazer esse caso para fazer uma reflexão sobre o conceito de liberdade de expressão. Eu já fiz outras reflexões e vou continuar fazendo, porque é um conceito que tem muita gente falando merda, né, gente? Então, então vamos falar um pouquinho, tá? Eu sou o professor Daniel Cidade, para quem não me conhece. Eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e se quiser contribuir com o Apoia-se, a partir de R$2 você já ajuda o canal. Então, o meu alvo aqui, de modo geral, são os liberais, né? Os famosos liberais que fingem gostar da liberdade. Então, é muito comum no meio liberal eles falarem, né? Sou a favor da liberdade irrestrita de expressão. Como se com isso eles estivessem, de fato, defendendo a liberdade de expressão. O que os fatos e a realidade nos mostram é que, não, isso não é uma defesa da liberdade de expressão e eu vou explicar por quê. Então, vamos lá, né? Vamos pegar esse caso dessa colega e de centenas de milhões de pessoas mundo afora que estão em alguma relação trabalhista e que sabem, né, que se falarem coisas fora do padrão daquilo que se espera delas enquanto servos ou operários ou proletariados, o que quer, qualquer seja o nome que você queira dar para o mundo hoje e para as pessoas que trabalham, tá? Essas pessoas elas não têm liberdade, né? Como todo mundo que trabalha para o irmão da minha colega, como todo mundo que trabalha para qualquer pessoa que ouse abusar do poder. E as pessoas adoram abusar do poder, tá? Para com os seus funcionários, porque a gente vive num mundo, né, o capitalismo, a gente chama isso de capitalismo, e no capitalismo as pessoas que contratam, embora seja um contrato teoricamente livre, muitas vezes as pessoas se sentem donas das outras, tá? É muito comum você ouvir casos de pessoas que são humilhadas, de pessoas cujo patrão considera que essa pessoa seja quase uma propriedade, o patrão quer dizer como essa pessoa tem que se comportar, como ela tem que se vestir, como ela tem que ser, tá? O RH de empresas, como viralizou, né? Dizendo que o bonito e o feio custam o mesmo preço, então contrate o bonito, não contrate pessoas muito gordas, não contrate gays muito afeminados e todas essas coisas absurdas que a gente naturaliza. Então esse mundo não dá para dizer que ele é de liberdade de expressão, tá? Num mundo onde o trabalhador ele não vai receber pelo seu trabalho, ele não vai ter a liberdade, ele tá vinculado a alguém que tem um poder sobre ele, esse poder ele não é direto, esse poder ele não é institucionalizado, ele é por baixo dos panos. E justamente por ser por baixo dos panos que esse poder é forte. E se você convidar o liberal para defender a emancipação e a autonomia das pessoas, para que com isso elas tenham, de fato, liberdade de expressão, para que elas tenham uma liberdade de expressão efetiva, o liberal vai ser contra, tá? O liberal, o que o liberal gosta? O liberal, ele gosta de proclamar direitos, proclamar liberdade, sem defender as relações de poder que, de fato, permitiriam esses direitos, que de fato permitiriam essa liberdade. Eu tenho algo para dizer para esse liberal. O direito não serve para nada sem o poder que o concretize. Eu vou repetir. O direito não serve para nada sem o poder que o concretize. Não tem valor nenhum você dizer que defende liberdade irrestrita de expressão se você não defende as relações de poder que fariam com que as pessoas sejam livres para expressar o que elas querem. Então, num mundo onde as relações de trabalho são como são, num mundo que existe uma guerra às drogas, que as pessoas então usam, né, desse poder completamente arbitrário da guerra às drogas para encarcerar em massa as pessoas pobres, preferencialmente negras, e encarceradas essas pessoas elas também não têm liberdade de expressão, então isso também é um atentado à liberdade de expressão.
expressão, num mundo onde a gente nega educação para que a liberdade de expressão das pessoas seja concreta, seja efetivada, seja algo autônomo e não um simples mimetizado do que é compartilhado no WhatsApp ou na mídia ou em qualquer lugar, isso também não tem substancialidade nenhuma. Isso é uma piadinha de mau gosto. Então, se você quer defender a liberdade de expressão, você precisa analisar, estudar cientificamente quais são as relações de poder que tornam as pessoas mais livres para expressar aquilo que elas querem expressar. Sem isso, a liberdade de expressão não vale absolutamente nada. Ela é um direito vazio. Ela é o que a gente chama, oficialmente, de um direito formal. A pessoa tem o direito formal de se expressar, mas ela não tem, de fato, o direito de se expressar. Então, você pode não ter um poder institucionalizado que vai dizer, você não pode expressar isso, mas as relações nas quais as pessoas estão inseridas, relações trabalhistas, como o exemplo que eu trouxe, não permitem que essa pessoa expresse aquilo que ela pensa. Então, quando me perguntam que tipo de liberdade de expressão que eu defendo, eu vou dizer que eu defendo a máxima possível, tá? A máxima liberdade de expressão possível. Só que a máxima de liberdade de expressão possível, ela não passa pela defesa da liberdade de expressão irrestrita, pela defesa formal, porque no mundo em que a gente vive, essa liberdade de expressão irrestrita, você vai ver. É só você passar a pensar dessa maneira a partir de agora, sempre que você for prestar atenção no discurso dos liberais, tá? O liberal, ele vai sair para defender a liberdade de expressão quando? Quando ele vê pobres encarcerados arbitrariamente? Não, ele não vai dizer. Inclusive, ele vai passar muito pano para guerra às drogas, tá? Ele vai votar nas pessoas que prometem intensificar a guerra às drogas, como é o caso de Bolsonaro, Moro e afins, tá? Então ele vai votar nas pessoas que prometem intensificar ou nas pessoas que prometem deixar elas completamente de lado. Ele vai sempre prezar pelas relações de poder que garantam que apenas uma elite tem a liberdade de expressão. E quando que ele vai se apresentar para defender essa liberdade de expressão? Não tem erro, gente. Não tem erro. Mais de 10 anos que eu debato na internet, eu debato desde a época do Orkut, não tem erro. É quando alguém de alguma elite, ou que não seja necessariamente uma elite, quando alguém vier com alguma coisa racista, homofóbica, misógina ou alguma atrocidade, daí o liberal vai achar muito bonitinho, ele vai falar, eu não concordo com o que ele disse, mas eu defendo a liberdade dele de dizer. É só aí que o liberal sai do armário, para dizer que defende a liberdade de expressão do racista, do fascista, do nazista, qualquer que seja o ista que você queira dar, tá? Então, isso não é defesa de liberdade de expressão. Eu recuso isso como defesa de liberdade de expressão. Quem entende o que é o poder, como funciona o poder, o que é o mundo, como funciona o mundo, como funciona a economia, como funciona o direito, minimamente, tá? Quem entende minimamente como funcionam as relações pessoais, não vai acreditar que a defesa irrestrita da liberdade de expressão, que se traduz na prática pela liberdade de expressão apenas das pessoas que se encontram na condição de elite, da nossa sociedade, isso não pode ser entendido de modo algum como defesa da liberdade de expressão. Então, se você deseja liberdade de expressão, você deseja as inúmeras relações de poder que vão fazer com que a expressão seja livre, Então, a autonomia das pessoas, que os vínculos empregatícios, sejam mais autônomos, que sejam menos frágeis, que as pessoas tenham mais autonomia, uma renda básica universal para a pessoa não ter medo de, ao expressar o que ela pensa, ela fique desempregada e passe fome, Pessoas com fome querem comer, elas não querem expressar o que dizem, E é muito irônico que pessoas que acreditem que as pessoas podem simplesmente morrer de fome, tem nada que a gente precise fazer, porque seria infringir, qualquer liberdade que essa pessoa acredite que exista, e que na verdade não existe, Mas enfim, de deixar as pessoas morrer de fome, tá? Então, se uma pessoa não defende nenhuma medida para combater a fome, essa pessoa não defende a liberdade de expressão. Se essa pessoa não defende nenhuma medida para acabar com a arbitrariedade do nosso poder encarcerador, do nosso poder judiciário, essa pessoa ela não defende a liberdade de expressão. Se essa pessoa não ousa desafiar o poder atualmente que impede que as pessoas sejam livres, e a maior parte da população não é livre para expressar o que pensa, tá? Se essa pessoa não combate isso, ela não defende. É muito bonito e muito típico, tá, da nossa civilização, do modo como a gente pensa, do modo como a gente age no discurso perante os outros, dizer uma coisa e fazer exatamente o oposto, tá? Aqueles que proclamaram que todos os seres humanos eram iguais, tinham escravos. Isso a gente não pode esquecer, eu sempre gosto de comentar isso.
Então aqueles que proclamam a liberdade irrestrita de expressão são aqueles que odeiam a liberdade de expressão. Talvez você ache que eu estou sendo um pouco dramático, um pouco exagerado. Eu acho que eu estou sendo bastante ponderado, e se você começar a olhar o mundo com essa ótica, você vai ver que sim. Você vai ver que liberalismo não defende liberdade de expressão na prática. Ele defende apenas o seu direito de parecer bonitinho, de parecer todo a favorzinho da liberdade, quando na verdade defende um certo tipo de opressão que está se tornando no mundo de hoje a maior opressão que a humanidade já viu, que é o mundo que vai inclusive muito possivelmente destruir o próprio planeta, né? Essa forma como a gente está gerindo o mundo, está destruindo o planeta, né? Eu gosto de chamar de neoliberalismo, a gente pode chamar de capitalismo neoliberal ou só capitalismo também, dependendo da postura que você resolve assumir, tá? Então a gente precisa repensar o modo como a gente pensa a própria filosofia, tá? E para isso, né, então eu trago reflexões que eu gosto de chamar de pós-modernas aqui para provocar, inclusive, e essa foi uma reflexão, né, sobre o poder e sobre a liberdade de expressão, que me pediram algumas vezes aqui no canal, nos comentários, então eu tô fazendo esse vídeo, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e boa noite.